Versículo 17, depois vamos ler Êxodo 14, 8. Amém? Estamos aqui na José Caetano Ruas, número 200, perto do Colégio de Baltazar, na sexta-feira da vitória, porque todo dia tem vitória, não é verdade? Estar na presença de Deus é ter vitória. Não é verdade? Que até vitória vem para o templo. A Bíblia diz que os homens de Deus buscavam o templo, os montes para orar, né? Vamos ler aqui, que diz assim, livro do Êxodo 13, 17, depois vamos ler o Êxodo 14, 8, diz assim: e quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontares com a guerra, talvez se arrependa e volte para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. E o povo de Israel saiu do Egito, preparado para a luta. Vamos ver aqui versículo 14 do livro do Êxodo, versículo 8. Vamos ler o 7 e 8. Levantou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desse carro, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e esse perseguiu o povo de Israel, que marchava triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de guerra do Faraó, e os cavaleiros, infantarias, saíram perseguindo o povo de Deus, e os alcançaram quando estava acampado à beira-mar. À beira-mar. Poder sentar, em nome de Jesus. Quando Deus quer agir, amém? Por isso que esse ano que nós passamos aqui, estão passando essa fase de guerras, né? E nós vamos aprendendo com as guerras e com as batalhas. É igual os antigos, né? Os antigos, eles sempre falavam, os antigos, é melhor dizendo, sabiam o tempo de chuva, né? Sabia as estações. De um tempo atrás eu vi os profetas lá do Pernambuco. Eles falando sobre a cerca da chuva, através das árvores, via tal árvore que começar a dar o fruto, ele já falava que a chuva vem vindo, né? Apesar que hoje acabou isso. O homem tem acabado com as poluições das matas atlânticas. Está vindo esses problemas todos. As estações. E olhando esse texto aqui, esses dois textos, é interessante. Quando Deus quer agir. Você está, Rinaldo, deixa. Quando Deus quer agir, ninguém tem o poder de impedir. Nem Satanás, nem o inferno, nem os gabirotos, nem os principados, nada. Ninguém tem o poder. Por quê? Porque todo o controle está na mão de Deus. Por isso que em Provérbios fala que o homem ele tem os seus sonhos, é óbvio, o homem ele tem os seus sonhos, os seus projetos, mas a Bíblia diz que a resposta vem da boca do Senhor. Às vezes nós estamos vendo aí, ontem eu estava assim falando com Deus, eu fiz igual Abacuque, eu falei, Jesus, a situação está tão feia, pessoal, que hoje se mata quando está matando nem bicho. Hoje o ser humano valoriza mais bicho do que o próprio ser humano. Que eles fazem campanha, o homem faz campanha para salvar os animais, sim ou não? É campanha para salvar a baleia, é campanha para salvar os golfinhos,
É justo, é. É campanha para não desmatar as florestas. O homem luta batalha para que isso não aconteça. Mas hoje nós estamos vivendo uma tribulação, pessoal. Lá em São Paulo mesmo, estão matando assim a roda as pessoas. As pessoas podem ficar mais em lugar público, que eles vão lá, dá tiro e mata. Mas lendo o Abacuque também indagava a Deus concernente, sem entender como que Deus quer agir. E Abacuque indagava a Deus por que estava acontecendo aquilo. Desliga o celular, depois você fala no celular. Ô glória. Tá bem, amor? Aleluia. E Abacuque indagava a Deus. Indagava. Por que indagava? Porque estava vendo a situação caótica que estava, o povo desviado, fora da visão, fora da situação do mandamento, eles estavam tudo morrendo. E Abacuque falou: Senhor, mas por que, Senhor? Olha a situação que está e o Senhor não fala nada. E por um período de tempo, a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio. E Deus não dava resposta a Abacuque. E Abacuque, ele insistiu em falar com Deus. É o que está acontecendo hoje. Da mesma forma, o povo perdeu a sensibilidade, perdeu o compromisso com Deus. Hoje, essa geração, pelo amor de Deus, não tem compromisso nenhum com Deus. E sabe o que gera isso? Sabe o que está gerando? Isso aí. Amor acabou. Família sendo destruída. Dentro de igreja, fora de igreja. Você acha que é só lá fora? Pessoas dentro da igreja endemoniadas. Pessoas dentro da igreja rebelde, que não respeita a liderança, que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita marido. Assim. Mas por que está assim? O que está gerando tudo isso aí é o pecado, a desobediência. Será, seu irmão, Deus que Ele preserva a vida? Deus, Ele preserva a vida, foi Ele que nos criou. Será que, como que Deus olha para a situação? Para o ser humano, como que Deus olha? Será que Deus não dói o coração de Deus? De ver criança toda sendo estrupada, de ver, esses dias o padrasto que criou a criança, desde os 3 anos, porque a mãe cogitou de separar dele e foi lá, deixou todo mundo sair. Uma criança de 10 anos, ele foi lá no mercado com a mãe, comprou uma faca, ele maquinou, ele projetou tudo. Ele sabia a hora que a mãe saía, que o irmão saía, que a irmã saía. Aproveitou, pegou a mais fraquinha da família, irmão, estrupou a menina e matou a menina. Uma menina que ele viu crescer. E eu quero falar hoje assim: quando Deus quer agir, essa situação, o amor acabou. Por isso que a Bíblia diz que, devido à iniquidade, o amor esfriaria. E tem um texto, Luiz, lá em João, capítulo 13, versículo 8, fala assim: porventura, se Jesus vier, é óbvio que ele vai vir, achará fé na terra? Porque eu vejo hoje um desânimo total. As pessoas não têm fé para buscar, não têm fé para batalhar, e estão se entregando à carne totalmente. Hoje, pregar a verdade, você está arriscado de se apanhar ou matar você. Está difícil você falar a verdade. É mais fácil olhar no Facebook, colocar, igual esses pastores ficam lá no Facebook, só palavra de bênção. Eu creio na visão, vai ampliar. Vai ampliar os negócios vai crescer. É só que você ouve. É só bênção, só prosperidade. Gente, eu lembro de Jeremias lá em Judá. Tem os profetas, e eu lembro também dos profetas de Acabe. 400 profetas profetizaram que ele ia vencer a guerra, e a Bíblia diz que Deus permitiu. Sabe o que eu vejo hoje? Sabe aquele espírito
aquele espírito que tomava conta de Saul. Eu acho que muitos sacerdotes com aquele espírito do engano. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás ia fazer isso. Que ia fazer tanto milagre que, se possível, os escolhidos serão enganados. Eu quero falar para você aqui: abre os seus olhos e os seus ouvidos. É sério, a salvação é sério. Nós estamos batalhando para morar no céu. Eu sempre falo, vou repetir: Deus não morreu para dar carro para você. Deus não morreu para dar empresa para você. Deus não morreu para você ser rico. Deus morreu para você ser salvo. Comer o melhor, o bom, isso é natural. Quando você é fiel, as coisas acontecem. Vê a tua vida, você está morto. Tu está cego e surdo. E tu não conhece Deus que você serve. Porque amar Deus, respeitar Deus, é obedecê-lo. Isso é atributo. Então, nós temos que ver nossos conceitos e colocar nossa vida na balança. Eu coloco todo dia, nós temos que melhorar em tudo. O povo estava no Egito aqui, que eu li para você, estava no Egito, 400 anos. 400 anos cativo. Só que esse povo aqui, Tony, não conhecia Deus, não conhecia nada. Ele ouvia falar em Deus. Igual nós, igual muito dentro da igreja. Muito pastor, sacerdote, músico, levita, muitos estão na igreja, profere Deus, mas não conhece Deus. Porque eu falo, conhecer, quando eu conheço, quando verdadeiramente eu entreguei a minha vida a Deus, eu vou praticar a palavra. Eu vou praticar a palavra. E a palavra, ela vai confrontar com a realidade, meu filho. A palavra vai confrontar com a tua vida. A vida que você escolheu para viver. Porque a nossa vida é feita de escolha. Antes, para você saber que a nossa vida é feita de escolha, antes de Deus tirar o povo do Egito, antes de Deus tirar o povo do cativeiro, primeiro Deus falou com Moisés. Entendeu? Moisés resiste a Deus. Quando você lê o texto do Êxodo capítulo 4, você vai ver, Moisés não queria nem voltar. Moisés não queria, rapaz. Moisés ficou lá, não, Deus, mas não posso, porque eu sou gago, olha. Aí Deus convence. Olha só, se você for ler o texto, você vai ver que texto, Deus convence Moisés a voltar. Moisés não queria voltar. Sabe por quê? Ser cristão não é somente levantar a mão e falar com os lábios, glória a Deus e aleluia. É muito mais do que isso. Você sabe o que o profeta Isaías falou? Você sabe o que Jesus falou também na mesma palavra que o profeta Isaías falou? Você sabe o que Jesus falou? Bem profetizou Isaías acerca de vós. Vocês honram a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a Bíblia fala coração, não é esse coração que pulsa, o coração é aqui, ó. Aqui. Aqui. Você sabe o que está acontecendo hoje? Dani, Bono. A mente hoje do povo é escrava. Da mesma forma, quando o povo saiu do Egito, a mentalidade era de escravo, pelas suas atitudes. Da mesma forma hoje, as pessoas são escravas desse mundo. As pessoas são escravas desse mundo secular. São escravas da televisão, escravas da internet, escravas do Facebook, de muitas coisas. As pessoas seguem aquilo que a internet fala e aquilo que a televisão fala. Mentalidade de escravo. Pastor, prof, eu estava vendo um documentário na Discovery, que o homem viu aquele desastre do Haiti, que morreu 250 mil pessoas. Quem lembra do terremoto? E aquele homem colocou no coração dele, Luiz, sabe o que é? Que o fim do mundo estava próximo. Sabe o que ele fez, ele e a mulher dele? Ele criou algo no coração dele, que o sol, a própria Bíblia diz que o sol vai explodir mesmo. Está em Joel. Que vai explodir, entendeu? O que ele fez, sabe o que esse homem fez? Ele fez um abrigo debaixo da casa dele. Ele, todos os dias, todo mês, ele pega comida enlatada. Ele guarda comida enlatada, ele guarda
mantimento, guarda-água, entendeu? E ele estava com uns, não sei quantos quilos, Luiz. E ele, todo dia que ele sai da casa, ou seja, uns 300 metros ou 1.000 metros, ele vai com a sacola de socorro. Ali tem água, ali tem comida, porque se explodir, vai acabar com a energia, vai acabar com os satélites. Então, ele projetou tudo isso no coração dele. Ele sai com essa sacola nas costas, já preparado, e com uma arma. Alguém vir contra ele, vai matar para tomar a água dele. Olha só, você sabe que gerou isso? A televisão. Você sabe que nos Estados Unidos, as pessoas, não é só milhares de pessoas, milhões de pessoas têm casa subterrânea, esperando o fim do mundo. As pessoas esperam, ó a mentalidade. As pessoas se preparam para o fim do mundo, mas não se preparam para a volta de Cristo. Ninguém quer Jesus. Hoje as pessoas querem aquilo que Jesus pode dar: conforto, carro, comida. As igrejas estão abarrotadas, essas igrejas que pregam aí, prega a teologia da prosperidade. Amado, isso Deus dá. Deus dá carro, é Bíblia, é só você ler Bíblia. Deus dá tudo. Quando você pratica a palavra, quando você é justo, a Bíblia diz que você vai comer o melhor. Agora, como está a tua vida? Está com essa mentalidade de escravo ainda? Assim estava esse povo. Olha, Deus conhecia. Quando Deus resolveu de tirar, olha só, que nós temos o livre-arbítrio. Hoje vocês estão aqui porque você escolheu estar aqui hoje. Primeiro Deus começou a Moisés. Moisés, seguinte, você vai lá, fala para o povo. É assim, ó, esses são os meus mandamentos, o propósito é esse, vê se eles aceitam. Se eles aceitar, você volta para o Monte Sinai, está lá no livro do Êxodo 19, onde Deus faz o casamento ali. Ali foi o casamento de Deus e Israel, o livro do Êxodo 19. Que a Bíblia diz que quando Deus aparece na montanha lá, que fomega, ali foi o concerto de Deus de Israel, porque até ali o povo não conhecia Deus. Não conhecia. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Por isso que você tem que ser amigo. Ó, põe um negócio no teu coração: o teu amigo é Jesus. Essa semana eu falei: Jesus, o Senhor é o meu amigo. Contigo eu posso contar. Com Jesus você pode contar. Viu? Você não vive para aquilo que você vê. Você vive para aquilo que você não vê. Paulo falou que as coisas que você vê são temporais. A que você não vê é eterna. Então, meu amado, para desse negócio. É porque fulano, não, esquece o ciclano, esquece o fulano. Eles vão meter o pau em você, eles vão criticar você, eles vão tentar matar você, eles vão tentar matar os seus sonhos, eles vão tentar tirar você do foco, eles vão envenenar você, eles vão tentar colocar você contra o Criador. Então seja esperto, como aquilo que é de Deus é palavra. Conselho bom. Nunca ouço conselho que é para falar mal dos outros. Nunca ouço conselho que é para colocar um contra o outro. Eu tenho que falar com a pastora que tem em casa. Eu vou dizer: eu e você tem que fazer, acabou. Eu e você. A responsabilidade daquela igreja é minha e sua. Eu tenho que orar por eles. Quem tem que fazer aqui sou eu mesmo. Demorou 10 anos para entender isso. Aprendi. Entendeu? Porque todo o controle está na mão de Deus. Quando Deus, irmão, se Deus quiser mudar, Ele muda agora. Mas será porque Deus não muda o teu estado, a tua situação? Eu falei para você que nós temos livre-arbítrio. Escolha. O povo, ele concordou, Gilberto, de sair onde estava para ir aonde Deus designou. Deus não obrigou ninguém. Você sabe que é lindo em Deus, que Deus não obriga ninguém a fazer?
nada. Satanás, ele invade, ele rebenta, escraviza, faz o homem de cavalo, faz o homem de mendigo, faz um homem de um bêbado, faz uma mulher de uma prostituta, faz um homem de um assassino, faz um homem de um estrupador, faz um homem de um cafajeste, faz um homem sem valor, faz um homem, irmãos, comer no lixo. Deus não. Satanás chama o homem de cavalo, Jesus chama você de amigo. Então, quando Deus quer agir, Ele age. Agora, ouça, Deus só vai agir com o seu consentimento. Deus só vai agir se você dá liberdade para agir. Às vezes você está nessa situação aí, essa vida morta, a tua vida espiritual está morta, você abandonou a vida espiritual, você abandonou de orar, de ler Bíblia, apesar que você faz tempo que você não faz isso. Foi você que abandonou, é escolha. A nossa vida é feita de escolha, Deus, Ele quer agir. A Bíblia diz em Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Quem? Quando você quer mudar, quando você faz uma escolha, não, Deus, eu vou te seguir, eu vou me esforçar, eu sou falho, sou pecador, o Senhor conhece o meu currículo, então é por aqui, é escolha. Deus escolheu você, já é um privilégio, porque o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Araçatuba, daqui uns dias vai passar, já tem mais de 200 mil, e chegando mais gente, e vai chegar mais gente nessa cidade. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Como esse povo aqui estava escravo, esse povo aqui estava escravo, 400 anos, 450 anos escravo. Outra hora você era escravo, outra hora você era escravo na macumba, em droga, você era escravo no seu eu, no seu ego, escravo em costume de homens. Hoje você é livre, mas infelizmente muitos estão ainda com mentalidade de escravo. E isso que nós temos que ser libertos. Nós temos que ser libertos dessa escravidão. Então, meu amado, para Deus libertar, é necessário que você queira. Até quando você vai querer essa vida para você? Você sabe por quê? Aqui Tony fala assim, ó, que quando eles saíram, o povo de Deus saiu da escravidão, o que Deus fez? Falou assim, ó, não vão passar pela terra dos filisteus, eles vão ver a guerra, eles vão voltar. Ó, irmão, a Bíblia é atual. Você sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos fugindo do confronto. Qual confronto? Eu sei quem tem me enxugado, eu sei que tem sido uma barreira para minha comunhão, para minha vida espiritual com Deus. Eu sei o que é. O Espírito Santo, ele grita dentro de nós, grita, ele nem geme mais, está gritando. Tem hora que ele fala tão forte dentro de você que você acha que você está ouvindo voz. Meu Deus, alguém está falando aí, hein? Tanto que ele fala para você, ele te alerta. Te pergunta até quando você vai ficar nessa, indo em movimentos, caindo fora. O que eu vejo aí é muito movimento. Carro luxuoso não vai para o caixão, iate não vai para o caixão. É mais fácil a viúva colocar um novinho dentro de casa, né não? Me ajuda aí, vai nessa. Cuida da tua vida. Cuide da sua vida. A tua vida é preciosa. Deus te deu, Deus te abriu teus olhos espirituais. Quando o povo saiu do Egito, irmão, saíram tudo louvando, bendizendo a Deus. Mas no meio da trajetória, Deus falou assim, rapaz, eu vou por aqui. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz.
Faraó não queria liberar, nem com as pragas Faraó queria liberar. Aí Deus falou, calma aí, eu vou no coração do homem, vai. Eu vou no coração dele, ele vai liberar. E depois eu vou apertar o coração dele para perseguir. Olha o que Deus fez aqui, é a Bíblia, ó. Êxodo 14, versículo 7, diz assim, ó. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive carro dos oficiais do comandante. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu. Deus soltou e Deus agora mandou o Faraó perseguir. Já pensou? Você está nessa tribulação toda e você está assim, você acha que essa tribulação é esparta. Porque você tem os seus gigantes. Você tem suas lutas e ele está todo dia na tua porta, assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não tem paz. Nem dentro de casa, você não tem paz para dormir, você vive uma vida perturbada. Mas por quê? Hein? A Bíblia diz em João capítulo 8, 32. Você sabe o que significa liberdade? Agora estou entendendo o significado de liberdade, ser livre. Porque tem pessoas que estão presas ainda, não está livre. Por isso que ele fala no versículo 36. Se verdadeiramente o Filho libertou, sereis livre. As pessoas saíram do mundo, mas estão escravas do mundo ainda. Por isso que nós temos que orar a Deus para nós se libertar, se desligar e focar o Senhor. É óbvio que nós vivemos num mundo, vivendo nesse mundo aí. Jesus falou sobre isso, Jesus. Falou, Pai, seguinte, eles vivem no mundo, mas não são do mundo, não. Nós não somos daqui. Só como Deus vai agir se eu sou um poço de ignorância, eu sou um poço de ciúme, eu sou um poço de incerteza, eu sou um poço de medo, eu sou um poço, irmãos, de não perdoar, eu sou um poço de tantas essas coisas. Como que Deus vai agir dessa forma? Como? Se não puder dar um glória, dá um ai glória que funciona. Me ajuda aí. Vamos lá, meu filho. Como? Hein? Eu estava hoje meditando, e nós somos esse poço, porque nós estamos num templo. E Deus, Ele quer agir na tua vida com pressa. Libertar você. Libertar dessa escravidão no coração. E isso mata você, porque o seu espírito tenta guiar você, mas a tua carne velha era maior. A vontade da carne é maior do que a vontade do espírito. Por quê? O homem espiritual, ele vai buscar coisas do espírito. Por que você acha que Daniel vivia orando? Contínuo. Por quê? Olha aqui para mim. Daniel 6:10. Orava de contínuo. Você acha porque ele queria ser melhor do que os outros? Você acha porque ele queria ser santo mais que os outros? Não. Necessidade, meu filho. Contato com o céu. Está perto de Deus. Irmãos, porque se nós não estivermos perto de Deus, nós vamos fazer coisas absurdas, que até mesmo você vai duvidar. Um homem, ele é ruim. Um homem sem Deus, irmão, ele mente. Um homem sem Deus, ele maquina. Um homem sem Deus, ele cobiça a mulher do próximo. Está dentro da igreja, está com a mulher dele. Belezinha. Uau! Mulher sem Deus, misericórdia. Me ajuda aí. Eu falei um dia para minha esposa, né? Presbítero Geraldo, falei para minha esposa, ainda bem que no céu não vai ter mulher. Se tem mulher, vai ter rebelião. Porque a mulher, ela gosta de mandar, gosta de impor, né? Me ajuda aí. Aí ela falou assim, também não vai ter homem. Mas ter homem também não, é anjo. Eu falei, então é anjo. Pô, então é anjo, minha filha. É anjo, não é anja.
É anjo, não é anja. Irmãos, olha, Luiz chega de uma fadiga na alma, Luiz. É difícil ir para o céu. Geraldo Coral, socorro e me ajuda aí. Rapaz, se nós deixar Deus agir, nós vamos virar profeta Elise, profeta Eliseu no deserto seco. Porque está difícil. Está difícil. O povo, irmão, o povo perdeu o amor, perdeu a sensibilidade, sabe? Porque quando mais você está longe de Deus, o seu coração vai endurecer mesmo. Felipe, é incrível. Quanto mais você estiver longe, por isso que o salmista mandou você meditar. Medita na lei do Senhor. Por que meditar? Porque se você não medita, se você não come, você vai pegar a birra do seu irmão, você vai ficar com raiva do seu irmão, você vai levantar uma tropinha para falar mal dele, para querer matar ele, você vai se encher de ira, você vai encher de contenda, você vai ficar dentro da igreja, irmão, com uma árvore, igual aquela árvore que estava plantada na vinha e dava um fruto. Crente, irmão, eu observo aqui, pessoas, irmãos, que passam o ano inteirinho, não dá um fruto. Eu vejo que sabe aquelas árvores, ô Luiz? Eu lembrei da mangueira. Você lembra da mangueira que eu falei aqui? Eu mudei uma vez para a rua Tocantins, lá no Iporá. Aí chegou aquela portuguesa, dono da casa. Aí falou, pastor, o que foi? Pastor, lá atrás da minha casa tem uma mangueira. Por favor, pastor, olha, dá uns frutos maravilhosos, uma manga doce, dá mesmo, dá, eu gosto de manga. Pastor, por favor, não corta a mangueira. Não corta não, você vai ver, tá bom. Irmão, passou os meses, chegou o tempo de manga, novembro, dezembro, ela encheu, sabe que encheu daqueles, qual que é o nome daquele que enche lá, como é que é? Aquela, qual que é o nome aí? Não, encheu de fruto, né? As flores encheu, Luiz encheu. Eu falei, vai ser a maior colheita dessa, encheu mesmo, encheu. Eu falei, meu Deus, eu falei para a pastora, rapaz, vamos passar o ano inteirinho chupando manga. O que, irmão? Aí fui lá. Eu ia todo dia para debaixo da manga, eu olhava para cima e nada. Foi passando o tempo, sabe o que aconteceu? Começou a secar. Os frutinhos, secou de um jeito que não deu um fruto. Não deu uma manguinha, não deu. Eu fiquei com raiva daquela velha, viu? Rapaz, não deu um fruto. Você acredita? Eu falei, Jesus, não deu um fruto. Meu pai, me ajuda aí, Jeová. Quando você lê em Lucas, acho que é Lucas 6,13. Eu acho que é Lucas 6,13. É o que está acontecendo. Aí tu fica aí, com birra, com raiva de mim, você vai morrer no Brás. Está aqui, ó. É Lucas 13,6. É 13,6. Ah, filho. Você vai ficar bravo comigo, mas você vai comer Bíblia. Nem não. Vai falar com o Lucas. Está aqui, ó, 13,6. Aqui. Então contou uma parábola de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar fruto nela. Não achou nenhum. Por isso disse que cuidava da vinha. Já há 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Olha o que o dono falou da vinha. Corta. Amado, você tem que dar fruto. Ah? Olha aqui para mim. Você tem que gerar fruto. Você quer que Deus faça tudo por você? Hã? Tá igual a Acabe, queria a vinha do outro. O cara cuidava da vinha, da plantação, tinha tudo, ele meteu o olho, queria, de graça ainda. É assim.
Sabe o que acontece, Luiz? Exemplo. Eu não conheço a história do presbítero José, como chegou aqui. Chegou aqui, foi morar na casa de parentes, uma luta lascada, trabalhou de servente perdeiro, luta terrível hoje, né? Graças a Deus o negócio melhorou. Aí eu venho e meto o zoião nos bens do presbítero, mas eu não vejo os frutos, o que eu plantei aqui. Porque o ser humano é assim. O ser humano não sabe como você chegou, a luta que você passou, para você chegar onde você chegou. Deus só vai agir quando eu e você agir primeiro. Você quer que Deus faça, mas você não sai do lugar. Você não ora, você não jejua, você não medita na palavra. Você está aí morto. E quando você ouve a palavra, você se irrita. Você sabe que tem pessoas que se irritam, fica nervoso, fica assim, ó, no banco, ó. Por quê? Porque a palavra é uma espada, ela vai entrando mesmo na alma. Hã? Aí irrita meu. Ah, não sei para que. Olha, logo hoje eu escolhi para vir para a igreja. Ó, glória! Vai comendo aí. A palavra sacode mesmo. A palavra é igual uma peneira. Peneira. Você viu como é que caça ouro? É debaixo de uma bica e com uma peneira. Ah, interessante. Desce um monte de terra, né? Mas no meio daquela terra o ouro brilha. Aleluia. Então você quer que Deus haja? Faça a tua parte, meu filho. Se mova. Seja uma árvore que dê fruto. Vão falar de você. Vão tentar cortar você. Interessante. Você sabe que a Bíblia diz ainda que te corte, meu filho, vai florescer. Em Jó 7,14, você sabe que a Bíblia diz: ainda se cortar, ao cheiro das águas florescerá. Aleluia. Eles podem tentar te matar, podem tentar te rebentar, mas o cheiro das águas, a árvore, ela vai gerar. Vai! Então faça. Ouça a palavra e pratique. Quando Deus quer fazer, meu amado, ninguém tem poder para impedir. Você sabe por que Deus permitiu aquela aflição no coração de Elias? Porque Elias está se achando. Ele já achou que era o cara. Na hora que ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azera, que quando Jezabel ouviu, falou assim: rapaz, esse cara vai, mandou um recado, amanhã eu vou arrancar a tua cabeça. O cara correu, rapaz. Kelvin do céu, o cara que pediu fogo para descer do céu, queimou os 50 o capitão, 2 vezes. O cara que mandou o céu fechar, fechou. O profeta, irmãos, que pediu fogo do céu, o fogo desceu. Correu de uma mulher e se meteu dentro de uma caverna. É o que acontece hoje. As pessoas vivem assim dentro da caverna. Não tem compromisso com Deus. Eu quero falar algo para você ainda, isso vai doer. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Como é que é? Deus tem compromisso. Porque você acha que lá em Mateus 7,21 eles vão falar: em teu nome profetizei, em teu nome paralítico andou, cego viu. E aí? Deus tem compromisso com a palavra dele. Você sabe o que diz em João capítulo 12, versículo 47? Que quando Jesus entrou no templo, a Bíblia diz que eles sabiam que era Jesus, sabia que era o Messias, mas eles preferiram dar glória aos homens do que glória a Deus. Você acha que Jesus ficou chateado? Ficou nada, rapaz. Você sabe que Jesus falou: ei, eu não vim julgar a alma, mas eu vim salvar a alma. Mas a palavra que eu prego há de julgar aquele dia. Que vai julgar você e a mim aquele dia é a palavra, irmão. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Por isso que nós temos que cumprir a palavra, obedecer a palavra. Princípio é obedecer. Porque quando você obedece, você cumpre todo o mandamento. Aleluia. E eu não mudo
A visão é essa: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Esse sinal seguirão quem crê em meu nome. Nós temos que ganhar vidas, pregar para as pessoas, trazer as pessoas para Cristo. E isso é a função da igreja. A função da igreja é isso. Quando você é um profeta na sua empresa, quando você é um profeta no seu bairro, quando você é um profeta, irmãos, aonde você vai, ali vai agir o poder de Deus. Porque hoje tem pessoas oprimidas, pessoas tomando remédio controlado, pessoas que dão tiro na boca, pessoas que tomam veneno, pessoas que estão se matando aí, um monte. E Deus chamou você para ser canal de Deus. Deus vai agir quando você for abrir a tua boca. Você não está morto, não. Deus escolheu você. Deus não errou em ter escolhido você. Deus escolheu você, aleluia, colocou você de pé. Que habita em você o Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu amado, desperta, meu filho, desperta do que dorme. Aleluia. Não é você que faz, é Deus que faz. A unção vem de Deus. Nunca esqueça disso. É a unção que vem do trono, não é um homem que faz. Não é. A Bíblia diz em Isaías 42, versículo 8: esse é o meu nome, aleluia. O meu louvor eu não vou dividir com ninguém, e o meu nome totalmente não. Ei, o louvor é dele, alabacanavassia. Tudo é dele, tudo é. Você é um canal para abençoar outras pessoas. O teu vizinho é drogado, o teu vizinho é um bêbado, o teu vizinho está lá precisando de uma palavra profética. Vai lá, crente, abre a tua boca, profetiza sobre a vida dele, que a vida dele vai mudar, que ele vai parar de beber, que ele vai parar de usar droga, que ele vai parar de ir na macumba, que ele vai parar de se prostituir. Vai lá, profetiza, 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 ore, e o poder de Deus vai agir naquele lugar, e o poder de Deus vai trazer mudança naquele lugar. Aleluia. Se a fonte, pastor, não me ouve, fale. Fale. Porque da sua boca vai sair vida. Fale. Os profetas falavam. Quando você lê no livro de 2 Reis, capítulo 2, logo que Elias e Eliseu se afastam, que ele é tomado no carro de fogo. Chama Elias e fala assim, chama Eliseu, a água desse lugar é amarga. Não tem como tomar dessa água. Se não tem água, não tem plantação. Sim ou não? Você sabe o que o profeta fez? O profeta foi lá. O profeta foi lá. Foi lá com a palavra do Senhor. Chegou lá, a Bíblia diz que ele pegou uma vasilha cheia de sal. Está aqui. 2 Reis, capítulo 2, 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Olha a situação. Deus tirou o povo do Egito para produzir. Produzir o que, pastor? Para propagar o nome de Deus. Você é espelho, você é um sacerdote, é o porta-voz de Deus. Você quer que sua vida vá bem? Sirva a Deus com teu intelecto, sirva a Deus com toda a sabedoria, sirva a Deus com todo temor e tremor. Para de ser piolho, não vai para a cabeça dos outros. A salvação é individual. Naquele dia é você e Deus. Deus vai cobrar de você. E não tem desculpa. Ai, porque eu falo, não, é você. É você. Então o que você tem que fazer, faça. E faça bem. Não seja negligente. Faça, venha.
Porque aquele dia Deus vai chamar você pelo teu nome. Vem cá, fulano. Vem cá, ciclano. Vai ser assim. E Ele vai cobrar de você. Mentalidade de escravo. Ah, eu não posso. Ah, o João não faz, eu não faço. Porque o Silano não vem, eu não venho. Fica nessa aí, vai nessa. Vai nessa aí. Ficou muito assim, ah, não vou. Ah, não. É daqui para o céu. Sabe, querido, quando você vai abrir a boca, Deus vai badrar e a pessoa vai ouvir, vai parar para te ouvir. A terra é improdutiva. E disse ele: põe sal numa tigela nova, tragam para mim. E quando levar, daqui um dia vamos fazer uma campanha da tigela nova. Pelo amor de Deus. Dani, se eles lerem isso aqui, ô André, por favor, não corta não, Andréia. André vai e corta. Você viu? Ele daqui tomou. João Pedro, vamos pegar tigela nova. É colher de pedreiro. Ei, meu Deus do céu. Vamos voltar para a palavra. Tigela nova. Está aqui. Tigela nova. Quem quiser morra. É Bíblia. Está aqui. Traga para mim quando vier. E eles nasceram. Foram a nascente. Chegou o sal e ali disseram: assim diz o Senhor. Ó, assim diz o Senhor. Purifique esta água. Assim diz o quem? A panela nova, o sal. Assim diz o. Quando Deus quer agir, Ele faz. Ele sabe onde você mora. Eu coloquei isso no meu coração. Não adianta eu ficar dar piti, ficar nervosinho, não adianta. Ficar nervosinho, o coração dói e vai morrer, deixa a viúva nova. Então, meu filho, eu tenho que seguir e fazer o que a palavra manda. Você é uma fonte de Deus. Você é uma fonte. Você sabe o que significa fonte? Se você soubesse dessa palavra, fonte. Um dia a moça chegou na minha casa braba, demonhada, nervosa porque eu repreendi ela. Foi ela outro cara lá, brabo, Dani, brabo porque eu repreendi, brabo, ó, brabo. Eu deixei falar, achei que estava espumando ela. Porque um dia eu estava levando aqui igreja, eu só podia para a cidadã limpar o púlpito. Sabe o que ela fez? Mandou a outra e se mandou. Falei, beleza. Aí eu queria dançar, eu falei, vai dançar na Conchichina, aqui não vai dançar não. Aí foi no outro dia, braba. Eu falei, vê se, ô fulana, o que é maior, a fonte ou o rio? Ela, o rio, pastor. Eu falei, você está enganado. Se não tem fonte, não tem rio. Você sabe por que causou tudo isso, esse transtorno todo? Por quê? O culpado é você. Por quê? Eu te pedi só para você lavar o púlpito, limpar o púlpito. Você mandou outro, você mandou. Você sabe o problema. Mas você fica insistindo com o problema. Você fica empurrando com a barriga o problema. Mas isso não. Resolve. Não tenha medo não. Deus é contigo. Quando você procura fazer o que é justo. Quando você procura fazer o que a palavra manda. O amado pode levantar quem quiser. Jeová manda a espada. Pá! Aleluia! Então se esforce. Faça a sua parte. E não vai faltar nada para você. Não tenha medo de crise não. Mas crise que o brasileiro enfrenta. O juro. A presidenta abaixa o juro e não abaixa nada. Só baixa para os banqueiros. Para o brasileiro não abaixa nada. Ela baixou. O cartão é 5.000%. No banco é sei quantos por cento. Entendeu? E o pobre sempre se lascando. Entendeu? O brasileiro está acostumado. Aleluia. Hoje o brasileiro está aqui, tem uma televisão em casa. Né?
de 52, de 40. A brasileira tem geladeira, tem fogão. Oxe, não tem nem isso. Aleluia. Meu amado, seja amigo de Deus, haja quando Ele mandar você fazer. Não fica aí parado, prostrado, esperando os outros fazer. Faz isso não. Elias achou que era o profeta. Aí se mandou, foi para a caverna, foi ter umas férias. Férias forçadas. Fala para o teu irmão assim, não tire férias forçadas não. E ele não ouviu. Sacode ele aí, Dani. Sacode o Tony, Oxente, Bono. Fala aí. Não tire férias forçadas, não. Não é? Férias forçadas, né, Geraldo? Férias forçadas, me ajuda aí. Socorro. Férias forçadas. Faz isso não. Elias tirou férias forçadas. Ela, querendo comover Deus. Me mata. Eu não sou melhor que meus pais. Olha o chaveco de Elias, Jeová. Olha assim, cidadão. Tem hora que a gente é assim, né? Tem hora que a gente fica nesse papinho, eu vou desviar, eu vou largar a obra. Se Deus não fizer, se Deus é Deus, tem que fazer, vai nessa. Os pregadores da teologia aí. Se Deus é Deus, tem que fazer, vai nessa. Deus faz se Ele quiser, rapaz. Pastor, me prove. Lembra de Mical? Rebelde Mical, meteu a boca de Davi a Jeová. Tá falando meu ungido, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Morreu velha, nem dá fruto. Sabe por quê? Porque falava demais. Falar demais só da palavra. Aí você pode falar até que espumar. Falar dos outros não, na palavra sim. Fala! Aí se mandou, dando socorro, se mandou para dentro da carreira e ficou lá. Aí veio o fogo, Jeová não estava no fogo. Aí veio o vento, Jeová não estava no vento. Veio o terremoto, Jeová não estava no vento. Aí veio aquela voz bem suave, mansa, tranquila. Elias, o que faz aí, meu filho? Ele está desanimado. Está achando que é o cara. Deitou lá, fraquinho. Jeová mandou o anjo. Olha o que Deus faz para o cidadão, rapaz. Deus tolera a gente. Deus não tolera não. Deus ama mesmo, amor incondicional. Não é tolerar. Tolerar é nós, né? A gente tolera o irmão, né? A Bíblia manda você tolerar. Como é que é? Efésios 4:2. Suportar em amor. Quem falou foi Paulo. Suporte em amor. Aleluia. Hein? Aí lá vem ela. Fofoqueira, cachorra. Lá vem ela. Ai, se eu pudesse dar um murro. Ai, ela me paga. Aí vai lá, abraça. Ai, meu amor. Meu Deus. Me ajuda aí, socorro. Jesus. O profeta estava lá. Sai daí, rapaz. Aí o profeta sai. O pão já estava cozinhando. Estava cozinhando o pão já. Sabe aquele pãozinho na chapa? Onde estava lá o anjo, ó. Pãozinho na chapa o profeta. Tuco, 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 tuco. Calma aí, rapaz. Que privilégio, né? Aí lá, encheu o bucho. Aí desabou de um. Tá fraco o mesmo homem, hein? Tuco, 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 tuco. Toma, rapaz! Encheu o bucho e falou assim: grande é a caminhada. Levanta-te. A caminhada até o céu. Sabe que é o nosso problema? Quando tudo está uma benção, quando eu busco e Deus me dá, eu paro. Aí eu encho igual o peru. Aí eu levanto o nariz. Olha, Geraldo, eu levanto o nariz. Aí estou me achando. É só melhorar um pouquinho, eu já me acho. Tucu, tucu. Eu já conheci tanta rindo do tucu-tucu, está tudo falido. Aleluia. Ei, quando a tua vida melhorar, fique com Deus. Faça o melhor. Ajuda os pobres. Ajuda aqueles que necessitam. Cada vez você melhorar, vai fazer a tua parte com Deus. Eu lembro quando a Márcia vinha aqui.
Orar para esse cidadão aqui, para ele se aposentar. Eu lembro das campanhas que você fez aqui. O tempo que eu fazia campanha, desisti dessas campanhas que não vira nada não. Eu lembro. Vim aqui, pastor, meu marido está numa prova, na situação, ore por ele. E tome oração. 3 anos, né? E toma, viu, o crente? 3 anos para você se aposentar. 3. Então ame, chameguinho, beijinho, leva para jantar fora, leva para pescar. Oh, aleluia, porque eu estou 3 anos aqui orando por você, viu? 3 anos. Interrupto. Toda quarta-feira, calma aí, mulher, fica aí, depois eu falo. Toda quarta-feira estava aqui a mulher, entrava, toda quarta-feira. Quando Deus quer agir, Ele faz. Agora, deixa eu falar para você. Deus só vai fazer se você agir junto com Ele. Não tem outra forma. Não tem. Mas como? A orar. A jejuar, a ler Bíblia. Volta que você era antes. Não deixe essas coisas contaminar você, não. Não deixe palavras, não deixe pessoas, não deixe atitudes inflamar você, não. O teu compromisso é com Jeová. E quando você não aprender que o seu compromisso é com Jeová, você vai ficar nervosa, não vai querer vir para a igreja, vai ficar olhando o defeito dos outros. Primeiro, se eu olhar o defeito dos outros, eu tenho que olhar o meu. A Bíblia diz, se eu apontar o meu irmão, olha o tamanho da trave que está nos meus olhos. Entendeu? Então faz a tua parte. Faz a tua parte com Deus. Pastor, irmão, problema dele. E problema do líder dele. Então, faça a sua parte. Cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Quando o povo saiu da terra do Egito, era para ir para Canaã, viver, plantar e propagar o nome de Deus. Era isso que Deus queria. Então faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Faça. Traga as pessoas para a igreja. Fale de Jesus. Você parou de fazer isso. Vocês param. Ah, não. Ele não quer, não. Fale. Uma hora ele vem. Você lembra de você para você vir para a igreja? Quanto tempo demorou? E quantas pessoas falou para você vir? Já pensou se essas pessoas desistem de você? Você não estaria aqui. Você sabe por que você está aqui? Porque alguém não desistiu de você. Alguém teve paciência com você. Alguém cuidou de você. Botou a mãozinha aqui, vem cá. Será difícil, rapaz. Hã? O povo tirou o povo do Egito. Deus tirou com mão forte e poderosa. É isso que Deus vai fazer com você. Pastor, não murmure, não questione. Louve a Deus, lê a palavra e profetiza. Que você vai sair dessa situação. Pastor, veja o que ninguém está vendo. O teu Deus deu essa visão para você. Veja você bem, a sua família bem, a sua família reunida. Eu vi um testemunho de uma mulher uma vez, que ela ia para a igreja, ela sentava na cadeira e sempre profetizava: Senhor, é a tua palavra quem diz. Um dia, o meu esposo vai estar aqui do meu lado. E passou anos, ela profetizando. Todos os dias que ela ia ao culto, ela profetizava. Teve um dia que ele sentou do lado dela. Sentou e louvava o Deus que ela serve. É isso que você tem que fazer. Está difícil? Glória a Deus. Nós vamos superar, benzinho. Vem cá, meu benzinho. Para de reclamar. Chega aqui, não reclama não. Outra hora não comia farinha. Outra hora não tinha nenhuma cesta básica de carne, não tinha. Ah, que esse negócio aí. Igual eu falo para a pastora, pode estar no céu. Aleluia. É um sábio que eu passei para chegar até aqui. Olha, misericórdia, agora de lembrar. José? Morar no fundo da sogra. Hein? E quando a sogra é assim, ainda vai. E quando aquela sogra, você vem cá. Eu vi no jornal, estão vendendo apartamento.
Hein? Quando Deus quer agir, ninguém tem poder para impedir. Mas para com essa mentalidade de escrava, de escravo. Você é uma mulher de Deus, que Deus escolheu você. E tu fica aí, com birra com o marido, que se você não for, eu não vou. Se você não fizer, não vai nessa. A boca do jacaré é grande, hein? Bau! Amém? Vamos orar.